Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui nessa casa pela primeira vez e agradecendo a todos, né, que nos receberam também. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esperança, para a gente compartilhar não só o que a gente conhece um pouquinho da doutrina espírita, mas compartilhar nossas energias, nossos propósitos, renovar os nossos ânimos. E esperança é algo que toda a doutrina espírita nos fornece. Então, sem nenhum propósito de esgotar o assunto ou de exaurir o que isso significa, porque é muito, né? Isso é tudo e é muito. Então, a gente delimita um pouquinho o assunto a partir de um mundo de provas e expiações, o que continua sendo muita coisa, porque é todo o nosso mundo, por enquanto, né? Até nós não realmente chegarmos no mundo de regeneração. Então, dentro disso, nós vamos compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e de tudo que tantos espíritos nos trouxeram de conhecimento através da doutrina espírita, né? E dentro dos fundamentos teóricos que nós vamos utilizar, ou as citações, algumas citações que eu vou fazer, estão dentro desses livros citados aqui nesse slide. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro da Esperança. E esse livro é muito rico, para quem tiver interesse também. Ele é ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tá? Então, muitas coisas vão ser desse livro da Esperança, até pelo assunto, né? Então, olha só, se nós pensarmos na esperança no contexto da vida futura, o que Jesus disse? Uma das coisas que ele nos disse: meu reino não é desse mundo. E quando que ele disse isso? Ele disse isso quando ele foi interrogado por Pilatos, né? Quando ele estava entrando no palácio e Pilatos perguntou, né? Sois o rei dos judeus? E aí ele responde isso. E aí ele diz ainda: vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, o que ele estava dizendo aqui para nós? Ele estava dizendo não só que o mundo que ele vinha, ou da onde ele era realmente um rei, mas também não é um rei no sentido humano, né? É na verdade, referindo-se ao reino, um reino da verdade, o reino da bondade. Como ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, essa verdade das coisas espirituais, essa verdade que muitas vezes, talvez na época que Jesus mesmo nasceu, e ele disse isso muitas vezes, ele não falou tudo, não tinha como. Nós, provavelmente encarnados naquela época, também não compreenderíamos. A limitação era também material. Então, nós precisávamos evoluir para conseguir compreender o que ele estava dizendo. Que aquele reino que ele promete é um reino que ele pode existir aqui, sim, ele pode. Ele pode começar a existir dentro de cada um de nós. Mas também, a gente não pode esquecer que ele também disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Então, essa relação que ele faz com muitas moradas, a gente pode compreender tantos planetas, mas não só isso. Se a gente compreender que nós somos um planeta ainda de provas e expiações, mas que nós podemos, assim que passarmos desse estágio, ir para um mundo de regeneração e depois ainda outros melhores, isso vai transformar o nosso planeta, né? E esse momento de transição é um momento que a gente vive. É um momento, sim, de muita perturbação. As obras de Divaldo também referem isso inúmeras vezes, do mundo de regeneração, do mundo de transição. Nós vivemos um momento de transição,
que a gente não sabe quando que vai durar, quando que o nosso planeta realmente vai se transformar num mundo regenerado. Mas o mundo regenerado ainda não é um mundo onde não existe maldade, por exemplo. Ela existe, só que o bem prevalece já no mundo regenerado. Entende? Isso é o que a doutrina nos traz de conhecimento. E o que a gente precisa? A gente precisa contribuir para que a gente consiga chegar lá. Cada um de nós trazendo um pouco dessa verdade, desse reino que Jesus veio nos trazer, nos mostrar, nos exemplificar. Porque ele não veio só dizer, ele viveu isso para nos mostrar que é possível. E ele viveu sendo que ele poderia ter nascido aqui, sim, como um rei. Poderia ter nascido aqui num palácio, como aliás, na época, as pessoas achavam que quem eles esperavam viria como um rei no contexto que se conhecia na época. E esse foi o grande engano da humanidade na época, porque o rei que eles imaginavam era o rei do palácio. E Jesus já começou nos dando lição na hora que ele nasceu, porque ele quis nascer numa manjedoura. Ele poderia ter escolhido outro caminho para nos ensinar, outra forma de viver e de nos ensinar. Mas não, ele desde ali ele quis nos dar a primeira lição, que era de humildade, de simplicidade, que isso seria possível no nosso planeta. E assim ele viveu. E quantas coisas ele sofreu, mas ele sofreu nessa certeza, nessa esperança de que algo era maior do que tudo isso, que aqui era uma transição, que nós somos espíritos imortais numa experiência terrena, né? E não o contrário. Então, tudo isso é tanta coisa, parece tão simples, mas é tanta coisa. E isso nos dá tanta esperança também de saber que não é aquilo que muitas vezes se pensou, a vida é uma só e eu tenho que aproveitar. Não é verdade. Quer dizer, eu tenho que aproveitar? Sim, eu devo aproveitar, eu devo querer o que muitas vezes as coisas materiais nos trazem conforto, isso não é errado, né? Mas saber que não é só isso é muito consolador, porque eu já tenho essa certeza e eu não preciso abusar. O erro das coisas materiais é o abuso que a gente faz delas, e não elas em si. Então, muitas vezes a gente quer as coisas materiais, e não só as coisas materiais, os prazeres que elas nos trazem, e a gente se perde nas nossas escolhas, nos nossos propósitos, nos nossos caminhos, quando a gente abusa disso, quando a gente põe essas coisas materiais acima das coisas espirituais, acima do valor que elas têm, né? Isso foi algo que Jesus exemplificou durante toda a sua jornada. Sempre que ele podia, né, ele dava lições de dividir o pão, mesmo quando não tinha pão, de multiplicação, de caridade, de sair como ele fazia para pregar sem nada, né, sem nada nos bolsos, como ele dizia, na fé, ele tinha certeza absoluta que não ia faltar nada. Não só para ele, como para todos os discípulos que o seguiram. Né? Então aqui a gente já tem toda essa esperança nesse contexto de uma vida futura e também, especialmente, a reencarnação, né? Porque a reencarnação, nesse sentido, ela é também uma forma de concretização da esperança, porque a cada vez que a gente reencarna, é tudo aquilo que a gente já plantou que a gente traz, é toda aquela bagagem. E, obviamente, a gente traz também alguns equívocos a reparar nessa bagagem. Mas tudo que a gente aprendeu, muitas vezes a gente nem lembra, mas a gente traz no nosso inconsciente. Algumas vezes nós vamos aprender algo e aquilo é mais fácil para uns do que para outros. Por quê? Porque existe algo em nós que talvez já foi começado aquele aprendizado, então, sabe, se desperta mais facilmente para aquilo. Outras às vezes é mais difícil, mas tem outras habilidades, tem outras coisas que traz. Então cada um de nós traz muita bagagem. Ninguém aqui está na primeira reencarnação, por exemplo, porque nós somos num mundo de provas e expiações.
Então, quem está aqui certamente já passou do mundo primitivo, que seria o primeiro, né? O mundo de provas e expiações, o segundo. Regeneração, terceiro. E assim vai, até mundos felizes. Então, e celestiais até. Então, vejam que esse caminho, para quem está aqui na Terra, ele já é bem extenso, né? Parece às vezes que a gente está aqui pela primeira vez, mas a gente não está. Então a gente traz muitas coisas. E por isso que o Evangelho nos traz essa frase, ó, está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, quer dizer, se a gente não acreditar que realmente existem várias existências, fica difícil a gente concretizar e aprender todas as lições, as máximas do Evangelho. Porque muitas coisas ficam sem sentido. A gente pode pensar que existe injustiça. Se a gente pensar só numa vida, se a gente pensar só agora, né, naquilo que até ontem a gente acreditava, entre aspas, né, até ontem, fica difícil de entender por que existe tanta desigualdade. Quantas vezes, quando nós ainda não tínhamos chegado até aqui para ter essa claridade de pensamentos, a gente tantas vezes pensou, mas cadê Deus diante de tanta injustiça nesse mundo, diante de tanta maldade? Não é? Mas Deus, Ele é o bem supremo. Ele é um grande engenheiro universal. E aí, aqui, dividindo os mundos, tantas moradas na casa do Pai, tantas moradas para ensinar para nós, espíritos que foram criados simples e ignorantes, todos nós, do ponto zero, de onde partimos, lá, tantas existências atrás, para que todos nós tivéssemos as mesmas oportunidades. E conforme a evolução de cada um, livre-arbítrio, nós escolhemos, muitas vezes erramos. Deus, que é infinitamente justo e bom, misericordioso, não tem pressa que a gente evolua. Tanto é que a evolução é certa. Olhem que presente que Ele nos dá, né? A nossa condenação, digamos assim, é a evolução. Agora, o tempo que cada um de nós vai demorar é do livre-arbítrio. É o que nós escolhemos, é o que nós fazemos. Então, às vezes, algumas pessoas estão numa situação muito triste, que não cabe a nós julgar, que não cabe a nós tentar calcular, que o Espiritismo também não é matemática, é um dos enganos que muitas vezes se incorreu, achando que a gente tem que ficar calculando, se acontece isso é porque eu fui tal coisa na outra vida, se é isso é aquele outro. Isso normalmente dá errado. Por quê? Porque não é simplesmente, não é a lei de Talião, não é olho por olho, dente por dente. Porque no meio de tudo isso a gente tem misericórdia divina. Misericórdia divina significa que um sofrimento que a gente está passando hoje, ele pode ser um tamanho assim, perto do que a gente realmente fez. Porque existe misericórdia. Então, muitas vezes, e mais, aquela frase, que uma gota de amor pode apagar, né, 1 milhão, não sei se é 1 milhão, 1 milhão de pecados. Por quê? Isso é o amor, é a misericórdia divina. Então, quer dizer, a gente às vezes sofre achando que isso é muito, mas a gente nem se dá conta quanto que isso pode ter sido muito maior o sofrimento que a gente causou. E é só assim que a gente consegue se consolar. É só assim, acreditando, que a gente consegue se consolar de ver tanta desigualdade, tanta coisa ruim às vezes acontecendo nesse nosso mundo.
Porque a gente tem que acreditar nisso. Senão fica sem sentido. Fica muito difícil de acreditar em Deus de outra forma. Ele não faria isso com nenhum dos nossos irmãos. Não teria cabimento. Deus não castiga. Aquela história também do Deus que castigava todos os pecados é absolutamente equivocada. E nós acreditamos nisso. Não, Deus é amor. E Ele é tanto amor que Ele nos dá muitas vezes a oportunidade de reparar. É que nem um filho nosso, quando às vezes faz algo de errado. A nossa intenção é educá-lo. Ou a melhor intenção é essa sempre, deveria ser. Então, eu não devo castigá-lo. Ou não deveria. Nós cometemos equívocos, ok, tudo bem. A gente está aqui para aprender, a Terra é uma escola. Mas o ideal é o quê? É fazer a consciência dele, do nosso filho, por exemplo, despertar para que ele perceba o seu equívoco e não incorra de novo no erro. Ou consiga limpar a sua sujeira, digamos assim, né? E Deus, imagina, se nós já sabemos disso e queremos fazer isso com os nossos filhos, imaginem Deus conosco. Obviamente, Ele quer que a gente aprenda. E que outra maneira a gente aprenderia? Se não vivendo, tendo oportunidades e escolhendo, talvez, caminhos diferentes do que outrora a gente tenha escolhido. Então, a gente tem renovada essa oportunidade a cada encarnação. Quantas vezes a gente implorou para nascer? A gente nem se dá conta. Para ter uma oportunidade, quantas vezes a gente implorou para ter oportunidade de passar pelo sofrimento que a gente está passando aqui? Porque todo mundo aqui está passando por algum sofrimento. Senão não estaria nesse planeta. Então, assim, aquela vidinha de rede social, na verdade, não existe nesse planeta. Né? Aqui é um planeta de provas e expiações. E todo mundo tem a sua cruz. E a gente está aqui. Quantas vezes a gente implorou então para estar aqui, para sofrer esse titico que a gente está passando? Só que quando a gente está passando é difícil. E é difícil. Jesus disse isso que era difícil. No Monte das Oliveiras, quando ele foi rezar, e ele sabia que Judas iria traí-lo, ou até que já tinha traído naquele momento, ele foi rezar, ele convida 2 discípulos, inclusive para ir fazer uma prece mais isolada com ele. E quando ele está lá e ele reza, ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que isso quer dizer para nós? Ele, que era Jesus, o espírito mais perfeito, o mais próximo possível da perfeição, que já encarnou na Terra, ele reza dessa maneira. Então é óbvio que para nós também vai ser difícil. Se ele dizia que a carne era fraca orando para Deus, para o Pai, imagine a nossa. Mas é isso, é um planeta de provas e expiações e nós pedimos. Então que bom que a gente tenha a cada encarnação essa oportunidade. A cada dia renova essa nova escolha. Cada dia que o sol amanhece, eu renovo a minha escolha. A cada dia eu peço ajuda, porque é difícil. A gente vai ter essa dificuldade toda da carne, da vida material. A gente vai errar muitas vezes, a gente vai cair. Mas também está no Evangelho que o espírita se reconhece pelos esforços que fazem dominar as suas más tendências. Então é isso, a gente se esforça, a gente tem essa doutrina, esse caminho que foi ensinado por Jesus, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém consegue evoluir, chegar até conhecer Deus, senão seguindo os passos dele, o que ele nos ensinou. Então, ele nos traz todo esse bendito caminho, que depois é traduzido, digamos assim, de um modo consolador, por Allan Kardec. E tantos espíritos que auxiliaram e auxiliam até hoje o desenvolvimento dessa doutrina, que é esclarecedora, que nos dá essas ferramentas de interpretação que muitas vezes, só lendo o Novo Testamento, digamos, a gente não consegue compreender. Porque existe muita interpretação, Jesus falava por parábolas, e muitas vezes o ensino dele foi deturpado. Principalmente na época, imaginem, na época da Inquisição, que foi aquilo, que se fazia aquilo em nome da igreja, né?
Mas tudo bem, isso passou, todo mundo está tentando compreender melhor. Tudo vem evoluindo, todas as religiões. Então existem muitos caminhos que levam a Deus, não é só o Espiritismo. Mas para nós, ele faz mais sentido. Para quem escolheu, para quem precisa compreender melhor, para quem a fé às vezes é difícil de desenvolver. Porque isso está também no livro dos médiuns, que os espíritas não são os santinhos, como algumas pessoas equivocadamente imaginam. Nós somos espíritos revoltados, que é difícil ter fé, é difícil compreender se não tiver uma fé raciocinada. Então a gente raciocina. E aí é que vem esse maravilhoso ensinamento de Pestalozzi. Pestalozzi, que foi professor de Allan Kardec. Para que a gente possa desenvolver, então, esse entendimento que a doutrina traz, para que ele nos dê mais fé, nos dê mais esperança, ele nos ensina que para a gente chegar a agir de maneira melhor, a gente precisa pensar primeiro. A gente precisa pensar. E o pensar é o quê? É o que nós fazemos aqui. É estudar, é compartilhar, trocar ideias, ler, né? Então, as coisas vão fazendo mais sentido, vão se modificando dentro de nós, que somos espíritos, que carregamos muitas coisas e muitas que nós nem entendemos, mas estão ali. Por que estão ali? Porque nós não somos de hoje, nós não somos só dessa existência. Por isso que tem tanta coisa dentro da gente que a gente não entende. Então, isso vem. E para mudar tudo isso não é simples, e não vai ser numa existência só que a gente vai conseguir tudo, mas um passo que a gente der é muito para um espírito imortal. Então, para fazer isso, ele ensina o quê? Ele era um grande pedagogo, né, Pestalozzi, e ele ensina dessa forma, pensar primeiro para que isso possa depois se transformar num sentimento, sentir, para que depois do sentir eu possa transformar isso em ações. Então, essa tríade é muito didática, né, para que a gente possa desenvolver, né, essa esperança verdadeira, né? Que a gente possa não só acreditar, mas também sentir, né? Porque o acreditar faz parte do sentir, mas agir, né? Que a gente consiga transformar um pouquinho nossas atitudes, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, em qualquer associação, em qualquer religião que a gente vá. Então, para que a gente consiga modificar atitudes, é indispensável que a gente consiga pensar, estudar, buscar entendimento, senão a gente não se transforma. Né? Mudar sentimentos também, para que isso se transforme em ações. Né? E aí, um dos capítulos desse livro da esperança, aí começa, né, trazer uma questão assim mais da nossa querida Terra, do nosso planeta que nos acolhe. Então, um dos capítulos diz assim, em um trecho, dizendo para nós, né, clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do espírito dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade. Então, aqui ele faz esse chamado, né, para nós, para que a gente perceba que muitas vezes a gente pede felicidade, a gente diz, nossa, mas esse mundo, se é um mundo de provas e expiações, então eu não posso ser feliz, é realmente um vale de lágrimas? Não, também é uma interpretação equivocada. Quase todas, para não generalizar também, né? Quase todas as generalizações que nós fazemos, a gente incorre em equívocos, né? Então, quando a gente busca compreender uma coisa, não significa que aquilo é só sofrimento. Não é porque nós vivemos no mundo de provas e expiações que aqui não tem felicidade. Não, mas é a compreensão do que é felicidade e que é muito variável de espírito para espírito. Então, como cada um compreende, né? E como muitas vezes a gente fica esperando, a gente fica reclamando do nosso planeta, que na verdade é uma escola,
É uma grande escola para que a gente possa aprender, nos dar oportunidades. E a gente fica pedindo para que ele seja melhor, pedindo para encontrar felicidade, se na verdade é o planeta que também está evoluindo e que também precisa de nós. Então as coisas estão indo juntas, né? O planeta também está em transformação, também está tentando se regenerar. E nós fizemos parte disso. Somos todos elos de uma grande corrente. E todos os elos são importantes. Por isso que Jesus disse que ele não abandona, né? Que o Pai não abandona nenhum de seus filhos. Por isso que ele, Jesus, foi buscar aquela ovelha perdida e deixou todas as outras que ele já tinha conseguido pastorear e cuidar ali, porque elas estavam no caminho certo. E ele saiu e foi buscar a ovelha perdida. Isso significa o que para nós? Significa que ele não desiste de ninguém, não importa o que tenha feito, não importa, é sempre tempo de renovar, é sempre tempo de, como dizia Chico Xavier, né? De começar a fazer um novo fim. Então, o que passou, passou, eu caí, eu levanto, eu peço ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue, ou dá a impressão que não vai conseguir levantar do tombo, mas aí a gente reza, porque todos nós também temos um espírito protetor, né? Às vezes as crianças entendem por anjo da guarda. Pode ser, um anjo da guarda, todos nós temos. E ele, muitas vezes ele fica lá num canto quietinho, porque a gente esquece de chamar ele. Porque a gente esquece que às vezes nossas atitudes não tão boas afastam ele. Ele vem e nos intui. Aí eu vou lá e escolho fazer uma coisa errada, né? A gente tem intuição dos dois lados. Tem intuição de espíritos não tão bons também, porque conforme nossas atitudes, eles vão se aproximando da gente. Então a gente tem aquilo, a gente tem intuição, mesmo que não perceba, mas todos temos. E aí às vezes ele vem, nos orienta, dá força, e aí a gente vai indo e vai vindo aquela coisa mais mundana e aquela coisa que nós falamos no início, que a carne é fraca e de repente a gente escorrega de novo. Aí o nosso anjo da guarda e de novo e ele vai se afastando, porque a gente fez isso, não porque ele quer. Então a gente pede, quantas vezes, quantas obras nos esclarecem daqueles espíritos que estão lá em zonas como, por exemplo, ou parecidas com o que se conhece como umbral, né? E às vezes uma prece sincera, aparece uma luz, aparece um espírito para resgatar aquele outro espírito irmão que de repente clareou, que a verdade brotou em algum ponto, né? Como uma planta secando e que de repente aparece um broto ali. Então uma luz que aparece naquele ser. E a gente esquece de pedir essa ajuda. Mas quanto mais sincera, por isso, quanto mais a gente conseguir sentir as coisas verdadeiramente, estudar para conseguir sentir, mais eficaz vai ser a nossa prece também. Mais a gente vai conseguir ajuda. Porque não é o que a gente fala, então não é a oração decorada, a oração mais bonita, mais comprida, mais curta, que vai funcionar. É a oração mais sincera, aquela oração que vem do coração. É aquele papo, né? Aquele papo reto com Deus, pode ser eu com Ele, antes de dormir, ou em qualquer horário do dia, em qualquer situação, né? É aquela coisa sincera. E aí a ajuda vem. E ela vem mesmo, ela vem quando a gente nem imagina, mas a gente tem que lembrar de pedir, a gente tem que lembrar de seguir o caminho, porque a gente afasta a ajuda. Com as nossas atitudes, com as nossas intemperanças, a gente afasta. E aí a gente, quando afasta as coisas boas, a gente abre espaço para as não tão boas, né? E aí fica mais difícil. Outra coisa que Emmanuel nos diz nessa obra, né? Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vêm para expiações. O que significa isso? Expiações é um pouco mais do que provas.
Expiações são aquelas coisas muito drásticas que às vezes acontecem com algum irmão, mas porque ele tinha que passar isso. Porque por mais que ele não compreenda, que a gente não compreenda, quando ele, dependendo de como ele passar e tudo mais, quando ele desencarnar, ele vai ver luz naquilo que foi um sofrimento tão grande. Ele vai entender o propósito daquilo. Se não for logo, vai ser depois, cada um tem um tempo. Mas quando ele compreender, ele vai agradecer. Não importa quando vai ser, mas ele vai agradecer. Porque o alívio de uma consciência pesada, não tem coisa melhor. Sentir o alívio para alguém que errou tanto, imaginando um espírito desencarnado, um espírito que fez coisas horríveis, e de repente ele nasce, vive aqui, tem uma vida ou um sofrimento horrível, nem precisamos, que são tantos, nem precisamos exemplificar, né? E aí, o que parecia assim algo sem sentido, injusto, aí de repente ele percebe o quanto aquilo aliviou a consciência dele. O quanto aquilo faz ele conseguir prosseguir na sua jornada, na sua vida de espírito imortal. Porque a dor da consciência pesada é uma das piores, né? É a pior dor, eu acredito que seja a pior dor que a gente possa sentir. Só que demora para a gente se dar conta. Então, às vezes, essa expiação, esse sofrimento que alguns não conseguem passar por ele, acabam terminando a jornada terrena antes da hora, porque não conseguiram aguentar. Tudo bem. Só que criou um pouquinho mais de problemas para a próxima, do que já tinha, já bastante, né? E vai saber quando vai ter nova oportunidade para reencarnar. Vai ter, todos têm. Não existe inferno, fogueira eterna. Todo mundo tem oportunidade, basta querer, sentir verdadeiramente, né? Então, só que tem consequências, tem reparações a serem feitas. Então, nem tudo é castigo, nem todo espírito que vem para cá vem para expiar coisas, né? Então, temos espíritos que estão aqui e que não tem, às vezes, expiações. Vão passar por provas para ver se realmente evoluiu, aprendeu aquilo. Eu acho que eu aprendi, posso nascer de novo, acho que isso aí tá, acho que meu espírito consegue resistir a essa tentação, exemplo, né? Exemplificando nós no mundo espiritual, assim. Eu acho que eu consigo. Aí a gente nasce aqui, vai e tal, e de repente não deu, não consegui, né? Tudo bem, mas era uma prova, não é uma expiação, não é algo que eu tenho que passar. Então tem coisas que eu tenho que passar, não adianta, vai passar. Tem outras que dá para evitar, né? Então nem tudo é ruim, né? E a felicidade pode ser buscada, como nós falamos antes, né? Ela pode ser melhor compreendida e vivenciada dentro de cada um de nós, conforme os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, como a gente vê as coisas, como a gente ouve as coisas, né? Aqui saiu da minha exposição. Aqui. Depois, outra coisa que tem nesse texto, que às vezes a gente lê, ouve notícias, né, horríveis aqui na Terra, assim, o que nos deixa tristes, muitas vezes sem esperança, sem acreditar muito, né, em uma possibilidade de melhoramento. Mas esse texto nos lembra de multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Ou seja, milhares de espíritos que estão aqui também na Terra para ajudar, também para passar por seu caminho e tudo mais, mas são pessoas que estão trabalhando no bem. Inúmeras multidões, como diz o texto de Emmanuel. Só que isso não dá muito ibope, né? Não sai muito no jornal, sempre dá mais ibope, notícia ruim. E às vezes a gente fica, ainda mais agora, nesse momento que está todo mundo tão cheio de informações,
com tantas possibilidades de comunicações. E aí a gente fica, às vezes, nessa situação, navegando entre notícias ruins, horríveis e piores ainda, e a gente esquece de tudo isso, de toda essa bondade que existe nesse planeta. Às vezes a gente começa até a desacreditar das boas atitudes. Por quê? Porque nós estamos sendo sempre bombardeados de notícias ruins. E às vezes a nossa preparação, a nossa fé, às vezes ela não é tão forte assim. Às vezes a gente tem aquelas caídas, né? A gente não consegue se manter sempre. E não vai conseguir provavelmente neste mundo. Mas aí entra tudo o que a gente vem estudando pela doutrina. Esse esforço que a gente vai fazer durante toda a nossa existência para dominar as nossas más tendências, né? E para poder enxergar essas coisas boas. E as coisas boas, a atitude das pessoas, não só as coisas boas, as obras de caridade como um todo, mas as coisas boas feitas por nossos irmãos. Sabe aquilo de ver o copo meio cheio, meio vazio? Procurar ver o copo meio cheio. Procurar tirar uma coisa boa dos acontecimentos. É como eu vejo que faz diferença. E aí ele nos diz também, não condenemos a terra pelo desequilíbrio de alguns. Meditemos em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor. Então, é tão acalentador assim, porque o que ele diz é tão óbvio e às vezes a gente não percebe, né? A gente não consegue pensar nisso, né? O quanto que às vezes tantas pessoas que trabalham em hospitais, em vigilâncias, tantos que estão ali, e estão ali fazendo o seu trabalho, mas estão também nos protegendo como um todo, né? E tantas outras, porque todos nós somos importantes. Estamos aqui porque somos importantes. Se Jesus não deixou nem aquela ovelha perdida, não vai ser nós que ele vai deixar de lado. Ele vai estar ali. E ele precisa da gente, de todos nós, com as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas vocações. Todo mundo ajuda de alguma forma na obra do Criador. Né? E aí, então, essa questão de manter a esperança diante do sofrimento, diante das provas, porque muitas vezes esse nosso sofrimento, às vezes, a causa é na vida presente ou é na vida passada ou fora dela, né? A gente não sabe, mas num grande número de casos, como diz ali, o sofrimento na vida presente é nós que fazemos. Não é nem coisa que traz da vida passada, às vezes é ação e reação. Né? Vai fazer, vai voltar e ok, tudo tem uma reação, né? Mas para isso também dá para melhorar, o Evangelho nos diz. O melhoramento moral e intelectual dos seres humanos vai fazer com que a gente erre menos, né? Vai fazer com que a gente nos cause menos sofrimento. Então por isso, pensar, sentir, agir, né? Esse desenvolvimento da moral junto com o intelectual, para que a gente possa errar menos, colher menos coisas ruins. E os sofrimentos com causa fora da vida atual, vai ser justamente através da reencarnação que a gente vai começar a resolver. Às vezes não vai ser só numa vida, essa é um pedaço. É um pedaço desse sofrimento que a gente está começando a consertar, está começando, né, a fazer. Mas a gente não precisa ter pressa, né? Quer dizer, Deus não tem pressa, nós é que temos a pressa de nos melhorarmos ou não. A pressa é nossa, então a gente escolhe. Vou permanecer aqui, vou ficar na minha zona de conforto ou vou em busca, né? Vou tentar ser uma pessoa melhor, vou buscar um outro caminho ou vou persistir. Vou cair, vou levantar, mas vou persistir, vou tentar, para que a gente consiga ir trabalhando também com esses sofrimentos que não são só desta vida, né? Então, a esperança diante dos sofrimentos e das provas, né? Então, a gente tem aqui uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz:
Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente, o que sofre, a bendizer do sofrimento, né? Então, quando ele vai bendizer do sofrimento, é o quê? É saber ver o lado bom, como um prelúdio da cura. Então, é aquela questão que nós falamos, o que às vezes aqui parece muito ruim, lá na frente a gente vai bendizer, a gente vai agradecer. E depois Emmanuel nos diz assim naquela obra, ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Porque às vezes o sofrimento não é só nosso, é dos nossos irmãos, é de alguém próximo ou de alguém que nem é próximo. Mas fica para nós essa mensagem de nós não sermos aquelas pessoas que vão calcular, né? Calcular o sofrimento. Ah, se você passa por isso é porque você foi isto, que você fez isso, porque eu faria diferente, porque isso, porque aquilo, né? Não, então essa mensagem é que diante do sofrimento, não só do nosso, mas dos nossos irmãos também, para que a gente consiga olhar para isso, né, sem revolta. E esse sem revolta é o que a gente muitas vezes faz com essas notícias. A gente se revolta sem querer, a gente se revolta, né? Mas quando a gente se revolta, vamos respirar fundo, vamos tentar conectar com a espiritualidade, com os nossos protetores, nossos guardiões, pedir serenidade, compreensão, pensar nos ensinamentos que a doutrina nos trouxe sobre tudo isso, que talvez isso faça sentido, que às vezes a gente está vendo muito pouco do todo. No universo, nós somos muito, 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 muito pequenos. Então, que a gente consiga ter essa esperança, pensar nesse todo, que as coisas são muito maiores do que a gente vê. E oferecer paz e esperança, né? Para que a gente possa... Porque muitas vezes, eu não me lembro de quem é a frase, eu acho que é Edmund Burke, que diz que para que o mal prevaleça, é necessário a ausência do bem, né? E é isso aí, muitas vezes a gente se omite, a gente não pratica tudo o que a gente sabe, o que a doutrina nos ensina, o que a gente pode fazer, o que a gente lembra de fazer, né? Então, uma mensagenzinha final, para nós encerrarmos, que já está bem adiantado o horário, também desse livro da Esperança, quando diz assim, uma frase eu achei bem interessante, faz uma comparação com o Evangelho e com tudo isso que a gente falou, né? Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exaltando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, até nessa comparação a gente tem esperança, a gente tem um olhar muito mais amplo do que a gente consegue às vezes perceber, né? Então, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje e convidar então a todos agora para juntos nós fazermos uma prece de encerramento. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Vamos respirar fundo.
expirar mais devagar. E assim agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, por nossas vidas, por nossa saúde, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de conhecermos essa doutrina consoladora, que a gente possa permanecer persistentes nesse caminho de melhoramento pessoal, que para isso não nos falte forças, humildade, amor e esperança. Oramos também por todas as almas mais necessitadas, por todos os que sofrem, que a ajuda chegue da forma que cada um precisa, através de milhares de mensageiros do Cristo que estão entre nós, que nós também possamos sê-los. E oramos pela paz no mundo, pelo nosso planeta. Que assim seja. Então era isso. Muito obrigada e até a próxima.